Olá, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o tema de hoje é padrões de alimentação estressante. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre estresse oxidativo, radicais livres e como nós podemos nos alimentar de uma maneira melhor, né? Consumindo bastante alimentos antioxidantes, auxiliando o nosso organismo, o nosso metabolismo a combater esses radicais livres e retardar o envelhecimento e também evitar doenças neurodegenerativas como Alzheimer, doenças também como diabetes tipo 2, doenças como câncer e doenças cardiovasculares. Então eu quero começar explicando que o estresse oxidativo, ele se dá a partir de moléculas instáveis que são produzidas até mesmo pelas células de maneira natural por conta da respiração celular. Ou seja, isso ocorre de uma maneira natural sim no nosso corpo, mas também fatores externos, como por exemplo o cigarro, como por exemplo a poluição, como por exemplo radiação. Então, existem fatores que podem acelerar realmente o envelhecimento por excesso de estresse oxidativo. Porque de maneira natural também o nosso corpo combate os radicais livres, mas quando nós não consumimos alimentos que são antioxidantes, né, fonte desses antioxidantes, para auxiliar o nosso organismo, acaba acontecendo um envelhecimento precoce em todas as células. Então, cada célula que é responsável por um processo, por um tipo de tecido, por um tipo de órgão, e cada uma dessas células envelhecendo, está envelhecendo o corpo de uma maneira geral. Então também não é só sobre beleza, sobre juventude, mas a gente está falando aqui de saúde mesmo, que é algo muito importante. Nós não conseguimos comprar saúde, nós não conseguimos comprar tempo. Então a gente precisa aprender a cuidar, administrar aquilo que nós fazemos, administrar o nosso tempo de viver para também termos tempo de fazer boas refeições, refeições centradas, conscientes, a partir das escolhas e a partir até da própria mastigação, da presença no momento daquela alimentação, né? Longe de telas, porque quantas pessoas durante as refeições estão no celular resolvendo problemas, respondendo mensagens, e isso tudo é muito prejudicial. Isso faz parte do que eu falei no início do vídeo, padrão de alimentação estressante, porque você não tira um tempo de prazer, um tempo de qualidade para fazer as suas refeições. Quantas pessoas têm realmente substituído uma refeição por uma coxinha, por um salgado, por um produto alimentício qualquer. Comendo dessa maneira muito rápida e sem consciência, você impede que o teu organismo receba essa sensação de saciedade. E esse excesso aumenta a sobrecarga digestiva. E também quando a mulher quer perder peso, ela tem uma tendência a ficar correndo atrás de dietas radicais, que tiram grupos inteiros de alimentos que são muito importantes. Essa alimentação monótona, né, sem muitas cores, sem muitos nutrientes, elas acabam trazendo mais estresse também para o organismo. Existem algumas pessoas que elas comem em excesso, elas sentem culpa e depois também querem fazer ou jejuns ou dietas exageradas. E isso é para recompensar, né? Para recompensar a culpa dos erros anteriores. Então, isso tudo é uma grande cilada e é uma grande bobagem, porque se você colocar durante o seu dia bons alimentos, né? Boas fontes de antioxidantes, por exemplo, não tem nenhum problema de você escolher um produto, algo que lhe dá realmente prazer, mas isso
não deveria ser a recorrência, deveria ser a exceção. Então, durante todo o dia, você ter tempo de elaborar bem quais serão as suas fontes, né? Quais serão as suas refeições, as suas fontes de nutrientes, e aí sim, de vez em quando, dar uma escapadinha, dar uma escorregadinha e comer alguma coisa que te dá prazer. Porque eu sei que o problema da maioria das pessoas quanto a fazer dieta é que só de falar essa palavra dieta e pensar em restrição já começa a trazer aquela ansiedade. Então essa alimentação estressante é toda a forma de se alimentar que gera essa tensão, ao invés de gerar uma paz, de gerar energia, de gerar nutrição para o corpo. Então, que você não burle o plano alimentar saudável para estar sempre introduzindo produtos ou alimentos que não vão realmente contribuir com a sua saúde, contribuir com a nutrição do seu corpo. Como eu já falei anteriormente em outro vídeo, cada refeição ela deve ser pensada, e quanto mais colorida essa refeição estiver, mais significa que ela tem nutrientes de vários grupos, que ela tem compostos bioativos de qualidade para nutrir cada célula. Uma das fontes mais importantes de antioxidantes são frutas cítricas, as frutas vermelhas, abacate, folhas verdes escuras, brócolis. Existem chás que são muito bons, como o chá preto, chá verde. Especiarias como a cúrcuma, a canela, tem bastante, né, antioxidantes. Então, quando você vai pensar numa refeição, você precisa deixá-la bem colorida e cheia desses nutrientes que são antioxidantes, são importantíssimos para que as células consigam combater esses radicais livres. Assim, você não vai só retardar o envelhecimento, porque aqui a gente não está falando só de beleza e juventude, mas também você vai evitar doenças sérias como o Alzheimer, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e por último, né, e pior, até mesmo câncer acaba sendo desenvolvido por causa do estresse oxidativo, porque as células elas vão ficando tão danificadas, chega um momento que a defesa e o reparo do corpo ela acaba falhando, e aí o que acontece? Essa multiplicação exacerbada das células, trazendo massas que no começo podem não ser tumores malignos, mas que podem vir a se transformar realmente, né, em tumores malignos, como cânceres. Então eu acredito que é muito mais simples evitar esse tipo de problema quando a gente já começa o dia fazendo ali aquele uso, como eu sempre falo, da água com limão ou um suco de limão com uma folha de couve bem batida no liquidificador. Bate rapidinho, bem geladinho, bebe sem açúcar, porque se você adiciona o açúcar, você está tirando, né, essa potencialidade, você está tirando essa ingesta saudável, porque inclusive o açúcar, ele é um alimento que é oxidativo, então a gente precisa reduzir os níveis de açúcares de uma maneira geral, né, nos alimentos, nos bolos, comendo menos doce possível durante o dia e buscando na fruta substituir essa saciedade do açúcar que você tem muitas vezes vontade durante o dia. Então, como eu sempre falo aqui, a banana com um pouquinho de canela, ela é super importante para ajudar nessa saciedade, nessa vontade de comer doce. E a banana também é uma fonte de antioxidante muito importante, muito barata, muito versátil. E aí na hora de você fazer a sua refeição principal, que seja o almoço, aquele almoço realmente de rainha, para que quando você jante o mínimo possível em questão mesmo de quantidade, porque quanto menos a gente se alimentar
próximo à hora de deitar e dormir, o nosso corpo também vai poder ter um sono mais completo, um sono mais reparador. E durante a noite, o nosso corpo também, ele faz toda uma limpeza, toda uma detoxificação, faz ali toda aquela faxina, né, do sistema linfático. Então é muito importante a gente entender que não basta apenas a estratégia da alimentação, o que vai se colocar no prato, mas também essa estratégia da porção, porque assim, quanto menos padrão de alimentação estressante você tem, você vai fazendo as condutas de maneira correta, você vai colhendo os benefícios dessas escolhas e com o passar do tempo você vai perceber realmente que o teu organismo está funcionando de uma maneira muito melhor. E se você que está precisando perder peso se esforça de maneira que 1 a 2 quilos por semana, isso é um grande sucesso, uma grande vitória. E aí você pode continuar repetindo essas condutas e continuar repetindo essa perda de peso semana após semana. O excesso de peso também traz esse excesso de trabalho para as células e isso acaba acarretando, né, esse envelhecimento precoce. Porque de maneira geral, o que você vê por fora quando você olha para o teu corpo é tudo que está por dentro. Cada célula nossa, ela é muito parecida com o nosso próprio padrão. Então, se a pessoa está muito acima do peso, a célula também ela está muito inchada, cheia de gordura, né? E ela está inflamada, assim como a gente vê por fora essa inflamação sistêmica, essa inflamação geral, cada célula também está inflamada. Então eu te convido a respeitar o teu corpo, a respeitar cada refeição que você for fazer, você ter esse relacionamento de respeito realmente com cada momento de refeição, estando presente completamente, desligando o celular, desligando as telas e pensando de maneira consciente, mastigando devagar e realmente ajudando o teu corpo, todo o teu sistema digestório a trabalhar melhor. E não tem como eu também, né, não falar aqui sobre parar um tempo para respirar, parar um tempo e acalmar toda a agitação emocional e mental, porque dessa maneira também você vai estar contribuindo para que esse estresse oxidativo ele melhore. Então você para, fecha os olhos e respira profundamente por umas 6 vezes, né? E ali você vai começar a realmente se perceber, você vai começar a perceber o teu corpo se acalmando e baixando todo o nível de estresse. Assim, você ajuda a redução de cortisol, ajuda a redução de adrenalina, por exemplo, e você acalmando todo o teu organismo, ele vai conseguir trabalhar realmente exercendo todas as funções, porque o nosso corpo é extremamente inteligente, tem uma funcionalidade incrível, né? Esse sistema de defesa e reparo que eu falei é o tempo inteiro o nosso corpo reparando células. Às vezes uma célula ali que quer se replicar de uma maneira errada, nós temos um processo, nós temos uma célula matadora, ela vai e ela mata, ela envelopa aquela célula que estava ali sendo reproduzida de maneira errada. Então esse sistema de defesa e reparo, ele existe, mas ele pode estar muito sobrecarregado. Eu vou fazer aqui para vocês um exemplo, para vocês entenderem, bem simples. É como se existissem 2 garis apenas para varrer uma avenida inteira. Então, se as pessoas não estiverem jogando lixo na rua o tempo todo, eles vão e voltam e conseguem manter ali tudo limpinho. Porém, se ali naquela mesma via estiverem muitos pedestres jogando lixo, jogando cascas, embalagens ali no chão,
ele mal consegue ir até o fim da avenida, quando volta já está tudo sujo, tudo bagunçado outra vez. Então, assim é o sistema de defesa e reparo sobrecarregado. Chega uma hora que está tão exausto que falha. E eu quero te dar esse alerta nesse momento, que você realmente pare tudo, beba um copo de água, respire fundo e aí depois você volta para as suas atividades. Faça isso umas 3 vezes por dia. Respire fundo, se acalma e depois você volta para as suas atividades. Sabe, como quando o fisioterapeuta, ele fala também que quem trabalha sentado o dia todo deve se levantar, fazer alguns alongamentos, se movimentar, né, andar um pouquinho, porque senão o corpo ele não aguenta muita tensão, muita repetição. A gente precisa variar bastante em todas as coisas. Olha, a gente precisa variar a movimentação do nosso corpo, variar a atividade física, variar a alimentação, variar também entre trabalho, lazer, descanso. Existe um período, um tempo para tudo, porque senão o corpo não aguenta e você também não aguenta. A tua mente fica extremamente cansada, as suas emoções ficam fragilizadas. Então, você percebe como é importante tudo na vida tem que ter bastante variação, porque como o nosso Criador, ele é perfeito, veja só quantas cores ele criou na alimentação, né? Em frutas, verduras, legumes, as sementes, os grãos. Nós temos uma variedade enorme e muitas vezes ficamos numa monotonia, sempre comendo as mesmas coisas, sempre ali naquela mesmice. Então é muito importante realmente ter uma variedade, uma variação em todas as coisas, até mesmo no nosso tempo. Como eu disse, um tempo para lazer, um tempo, né, para a gente se divertir com a família, um tempo para o trabalho e um tempo para o descanso, porque ninguém consegue suportar nem só uma coisa e nem outra, porque vida ociosa demais também, né, uma vida preguiçosa, uma vida de adiação, de procrastinação, também não leva ninguém ao sucesso. E isso é bom da gente refletir o que a gente tem vindo fazer aqui nesse planeta, né? O que a gente está fazendo aqui na face da Terra e como a gente pode contribuir para melhorar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Então, essas são as dicas que eu queria deixar para o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, se quiser deixar aí no comentário, eu volto e trago a resposta, tá bom? E se precisar também, a gente faz um outro vídeo. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo.